Nós analisamos nas duas primeiras aulas toda a saga de Jonas. Na primeira aula, no capítulo 1, principalmente a forma como ele elabora um plano para poder fugir de Deus e ele então escolhe ir para o lugar mais remoto do mapa naqueles dias. Além disso, nós vemos como que Deus começa a mostrar sua soberania, principalmente nos elementos da natureza, no mar, no vento, no peixe. Como que Deus começa a operar sua salvação naqueles marinheiros pagãos, ainda que Jonas não tivesse necessariamente pregado para eles, mas eles demonstram sinais verídicos de conversão, sinais bem confiáveis. E nós vemos também como que o peixe, que é o grande personagem, digamos assim, né, no imaginário popular das pessoas, como que o peixe não foi nenhum castigo de Deus, não foi nenhum juízo de Deus. Pelo contrário, o juízo de Deus seria deixar Jonas à deriva no mar alto. O peixe ele foi salvação, ele foi livramento de Deus para a vida do profeta Jonas. No capítulo de número 2, a gente explorou a oração de Jonas no ventre do peixe, ou seja, todos os elementos, palavras, expressões, símbolos que Jonas usa na sua oração, e como que no final daquela oração, o peixe então vomita Jonas em terra. E nós vimos que essa expressão foi usada até de uma maneira meio sarcástica ali na Bíblia, irônica, porque Jonas era realmente um profeta intragável. É, eu queria trazer para vocês uma informação que está mais ligada ao capítulo de número 2 que nós estudamos na aula passada, mas que pode ser mais até relevante para a história do capítulo de número 3. Porque no capítulo de número 3 nós vamos estudar principalmente a pregação de Jonas e o arrependimento de Nínive. E um dos fatores que provavelmente, isso aqui é uma hipótese, tá? Isso não está escrito na Bíblia, mas também não é fruto da minha cabeça. Isso aqui está no comentário bíblico de João Calvino. Uma das hipóteses que Calvino levanta, agora eu estou em dúvida se é Calvino ou John Gill, foram os dois comentaristas que eu pesquisei. Kátia, boa noite, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade. Obrigada, boa noite. Mas independente de ser Calvino ou John Gill, ambos são teólogos, enfim, pesadíssimos. E eu estava estudando hoje à tarde, um deles afirma que um dos motivos para que a pregação de Jonas tenha chamado a atenção dos ninivitas. Wesley, muito boa noite, meu amigo, fique à vontade, seja muito bem-vindo, viu? Ah, um dos fatores através do qual, muito provavelmente, a pregação de Jonas foi bem recebida, foi ouvida e as pessoas em Nínive prestaram atenção naquela pregação, poderia estar relacionada à aparência de Jonas. E isso foi algo que achei muito interessante, porque segundo, eu acho que foi Calvino mesmo, segundo Calvino, muito provavelmente Jonas desceu do peixe calvo, sem cabelo e com a pele um pouco queimada, justamente fruto dos sucos gástricos do estômago do peixe. O que faz total sentido. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no estômago do peixe. Então, provavelmente, toda aquela química, aqueles sucos gástricos, devem ter impactado a aparência física de Jonas de alguma maneira. Novamente falando com vocês, isso não está escrito na Bíblia, isso não é conteúdo de escritura, isso é uma inferência, uma dedução de um grande teólogo. E eu acho válido trazer essa informação aqui para vocês, porque às vezes a gente não presta atenção a todas as possibilidades. Então vocês imaginem Jonas, um profeta do Senhor, anunciando uma mensagem de juízo nas ruas de Nínive, e quando as pessoas olhavam para aquele profeta, viam um homem, quem sabe com a pele queimada, parte do cabelo faltando, o rosto meio queimado, alguma coisa assim. Com certeza foi um fator que chamou a atenção dos moradores de Nínive e fez com que a oração dele fosse um pouquinho mais ouvida, principalmente se alguém chegou para ele e perguntou: rapaz, o que aconteceu contigo? E ele explicasse toda aquela história, digamos assim, a narrativa de Jonas, os argumentos de Jonas teriam sido muito mais aceitos e o temor de Deus poderia ter até aumentado. Então, Calvino traz essa informação
E muito provavelmente durante o capítulo 2 de Jonas, por causa da química e do suco gástrico no estômago do peixe, ele deve ter sofrido algum tipo de deformação na sua pele e nos seus cabelos. O que, do meu ponto de vista, não seria nenhum absurdo. Faria até sentido, tá bom? Então tenham isso em mente.